sabemos que temos uma infinidade de técnicas que podem ser utilizadas para o tarô. Nós temos a cruz celta, nós temos a tiragem astrológica, a sinastria, enfim, nós temos um monte de técnicas diferenciadas e sempre na hora de fazer a prática do tarô fica aquela dúvida, tá, eu sei que tem um monte de técnica, mas qual delas eu utilizo para cada uma das situações? Porque hoje, além de eu ensinar sobre as técnicas de tiragem, eu vou te explicar o porquê que você usa uma ou porquê que você decide usar a outra na hora da sua tiragem das cartas para o seu consulente ou mesmo naquela consulta clássica para você mesmo. Vamos começar então pelo tarô básico. Nós sabemos que todas as cartas têm o seu significado positivo e negativo. Então vamos começar nessa questão de embaralhar. O que eu gosto de fazer para deixar o jogo bem dinâmico? Eu gosto de fazer isso. Eu rodo todas as cartas para que realmente eu possa ter essa variedade de cartas invertidas e cartas positivas, para que realmente seja a tiragem que venha definir as respostas para o consulente. Feito isso, o que eu gosto de fazer também? Gosto de pegar essas cartas, dividir em 2 montes, aí eu pego um montinho, embaralho esse montinho para que fique bem misturado, porque às vezes o tarô, principalmente se o tarô está muito gasto, ele costuma ficar com as cartas viciadas, uma carta enroscando na outra. Então, misturar bem as cartas é, primeiro, a grande indicação antes da gente começar a falar das tiragens. Quando vamos falar com o nosso consulente, é muito interessante identificar primeiro quais são as necessidades desse consulente, ou no caso, o que ele está buscando no nosso atendimento, o que ele realmente precisa, ele precisa de orientação, esse consulente precisa de confirmação, ou de repente é um consulente aberto que está ali simplesmente esperando nós, tarólogos, darmos todas as respostas que ele esteja precisando naquele momento. Aí chega aquele ponto, embaralhei as cartas, tá tudo certinho, o consulente está falando comigo, tá, e agora? Qual técnica de tiragem eu escolho para essa questão, para esse consulente? As técnicas de tiragem, vamos voltar sempre na história e entender o conceito de que o tarô começou, antes de tudo, com um jogo de cartas. Assim como todo jogo de carta, tem as suas técnicas de dispor as cartas, seja em sequências de 3, seja em sequências de 5, de 7, tudo varia de acordo com o tipo de jogo que era utilizado. Então, quando nós pegamos essas diversas técnicas de tiragem que existe, na verdade, estamos o quê? Trazendo atributos de vários estudiosos que passaram no decorrer dos anos com o tarô, e alguns desenvolveram as suas técnicas, mas muitas delas acabaram sendo influenciadas até pelos próprios desenhos que as cartas trazem. E vale lembrar que muitas dessas técnicas de tiragens foram tragas pelo povo cigano. Então, por muitas vezes, nós temos a técnica da árvore, a técnica da ferradura, a técnica do cálice. São técnicas que vêm justamente do tarô cigano, porque existem essas cartas no tarô cigano. Mas aí vem toda aquela questão, tá? Eu já ouvi falar que a cruz celta é indicada para uma determinada situação. Eu também já ouvi falar que para fazer a tiragem de passado, presente e futuro, é recomendado somente para situações ali imediatas, nada tão complexo. Para você que está assistindo e está começando, principalmente nesse mundo do tarô, eu vou te dar uma recomendação baseada na minha experiência. Você consegue tirar tarô para o seu consulente com qualquer técnica de tiragem. O segredo está no seu conhecimento perante todas as cartas, em como interpretar os seus significados até o ponto de falar para o consulente os seus significados
E ainda mais, além de toda essa sua experiência, vem aquela técnica que você mais se identifica, que hoje eu vou trazer aqui para vocês também, as técnicas que eu mais utilizo e que em 20 anos aí, vamos dizer assim, trabalhando com tarô, nunca falharam, sempre deu muito certo. Então, por isso que eu já deixo isso muito evidente, de que as técnicas que você vai utilizar é aquela que você gosta, é aquela que você se familiariza. Por exemplo, existe a tiragem astrológica, mas não é todo mundo que é experiente ou mesmo tem um bom conhecimento de astrologia para usar essa técnica astrológica, que envolve todas as casas zodiacais, enfim. Então, já entendemos que para essa técnica, o tarólogo precisa ter o conhecimento do tarô e um breve conhecimento de astrologia para poder estar associando. Então, já sabemos que de base isso já ficaria um pouco complicado, de repente, para você que está começando esse mundo. A outra técnica muito utilizada é a variante da cruz celta, que nós usamos 5 cartas no centro, depois mais 4 cartas na lateral. É uma tiragem muito boa, mas também para quem está começando se torna um pouco complexa, se de repente não está praticando como uma rotina, de uma forma mais determinada. Mas um outro detalhe também nessas técnicas de tiragem que eu acho fabuloso é que o que acontece? Além dessas técnicas já existentes, vocês podem determinar a técnica de tiragem de vocês. Vamos dar o exemplo aqui. Vou começar com a base de todas. Técnica de 3 tiragens. Técnica de 3 tiragens. 1, 2, 3. Aqui, ó. 3 cartas. Eu já entendo que essas cartas representam passado, sempre pegando da esquerda para a direita. Passado, presente e futuro. Porém, isso não é uma regra, isso não é um tratado assinado que tem que ser dessa forma. Você pode, de repente, na sua variante, do seu jeito de tirar tarô, você pode determinar que a primeira carta representa a situação atual, a segunda, o que esse consulente está passando, a terceira, qual é o aconselhamento para ele. Será que daria certo? Sim, dá certo. Por exemplo, meu consulente está perguntando sobre trabalho. No passado, presente e futuro, vai falar o que está acontecendo, o que aconteceu no passado, como está a sua situação presente na questão de trabalho e qual será o seu futuro nessa mesma questão de trabalho. Porém, utilizando essa variação, eu posso falar que a primeira carta representa esse momento que ele está, né, do trabalho, como está uma visão geral do trabalho dele, o que ele pode fazer relacionado a essa sua questão do trabalho e qual é o futuro, qual que é a ideia ou qual que seria a recomendação do que vai acontecer na sua situação do trabalho. Aqui eu acho que eu já fiz umas 3 variações dessa técnica de 3.